Muito bem. Para você que nos acompanha aqui no Olhares, hoje nós temos um assunto que é do seu interesse, com certeza. Estamos falando hoje dos seus olhos, da saúde da sua visão. É, muita gente até tem medo de ir no oculista e voltar com aqueles fundos de garrafa. Meu Deus, será que eu saio de lá com um óculos bonito? Será que eu fico, né? O óculos, além de cuidar da saúde no geral, esse é o principal objetivo, as pessoas têm medo do óculos, por ele ser um acessório que vai acompanhar você teoricamente para o resto da sua vida. Lente de contato, etc. Bom, eu não conheço muito do assunto, mas estou aqui com Eduardo Figueiredo, doutor Eduardo Figueiredo, especialista no assunto, para nos responder N perguntas sobre o assunto. Tirar suas dúvidas, porque o programa Olhares vem falar com profissionais da medicina sobre assuntos que é do seu interesse. Será que aquele sujeito que te oferece o exame de vista grátis é confiável? Dá para confiar no oculista, exame de vista, o rapaz da plaquinha lá do calçadão? Vamos tirar essa e outras dúvidas agora com o doutor Eduardo. Muito boa noite, doutor Eduardo. Boa noite. Já que nós estamos falando do exame de vista grátis, acho que é a pergunta principal que todo mundo fala. Quero fazer um óculos, tô tendo uma dificuldade de visão, mas eu consegui um exame de vista grátis. É pegadinha esse assunto? Sempre, né? Sempre a pegadinha. Então, é porque a pessoa pode fazer um exame de vista gratuito e é de qualquer jeito. É realmente um oftalmologista, um médico especialista que faz esse tipo de exame? Não, a gente está tendo muito problema com profissionais, eles são os optometristas, né? Profissionais e fazem um curso e não é reconhecido pelo MEC e eles se vestem de médico e começam a atender como se fosse médico. E é apto a fazer exame de vista, na saúde ocular, é médico. Tem que ser médico. Não, aparece muita gente querendo fazer isso, mas é médico e é o responsável pela visão das pessoas. Muito bem. Você extrairia seu dente num sujeito que é o enfermeiro ou no dentista? É, tome muito cuidado, porque você pode ficar cego. É isso que eu estou falando. É, eu colocaria meus olhos na mão de um sujeito que não é um especialista em cuidar da saúde dos olhos. Eu não faria isso. Então, fique esperto. Essa coisa do exame de vista grátis, etc e tal, pode ser pegadinha. Na maioria das vezes, é pegadinha. Por quê? Pode ser uma ótica ou uma empresa querendo te vender um óculos, né? Porque o intuito é de te vender óculos e te manda num profissional que não tem ali um CRM, não é um profissional que vai analisar realmente a sua vista, que vai receitar realmente aquilo que você precisa ter para que você não tenha um exagero de grau, por exemplo. Eu morro de medo, eu quero fazer um óculos. Eu tenho medo. Por quê? Porque eu quero fazer um óculos com um especialista, eu preciso passar num médico. O meu maior medo é passar numa ótica que me leva num médico? Não. Que me leva num sujeito que não é um médico. Então, fique esperto. Passe com oftalmologista, exija o CRM do médico e veja se o médico é realmente um credenciado. Tem lá o seu CRM tudo bonitinho. Não é lá um sujeito que está de capa branca lá, fez um curso de final de semana de optometrista ou qualquer outro curso técnico e vai colocar uma lente para você, um fundo de garrafa que você não vai ficar bem nele e as suas vistas não vão ficar muito bem nisso. Tome cuidado. Doutor Eduardo dando dicas. Uma outra pergunta para o doutor Eduardo é como percebemos a nossa dificuldade em visão? Tem gente que é gritante. Tem pessoas que sente isso de uma forma drástica. Olha, eu não estou enxergando bem, eu não consigo ver de longe ou de perto. E já existe caso que as pessoas vão perdendo a visão gradativamente.
quais são as doenças que vão tomando conta das vistas da gente e vai apresentando sintomas no decorrer da nossa vida, na nossa idade, etc. Ó, a percepção de perda de visão na criança a partir do primeiro ano da escolar, né, na escola, primeiro ano escolar. A criança começa a escrever, começa a aprender a ler. A própria professora já começa a perceber essa criança escrevendo errado. Ela escreve, começa na aula de alfabetizar a criança e a criança tem dificuldade com a alfabetização. Então, na infância é muito comum as próprias professoras perceberem a dificuldade da criança, dificuldade visual. O pai e a mãe, às vezes, trabalham, não dá muita atenção, tal, e a primeira profissional que percebe alguma dificuldade na visão da criança, sempre é o professor dela, a professora dela. Daí essa tem essa primeira fase de perda de visão. Quando a gente chega aos 40 anos, a gente tem uma visão boa, nunca teve problema, tal. Aos 40 anos, começa a ter uma perda, chama perda de acomodação. O que acontece com essa perda? Você tem dificuldade para a leitura. Então a pessoa, ela está lá, profissional, chegando lá seus 40 anos, 41 anos, começa a ter a famosa esticadinha para a leitura, né? Daí essa pessoa começa a procurar oftalmologista também. Aos 60 anos, começa a ter outro problema, que chama catarata. A pessoa lá passou a vida inteira sem usar óculos, passou dos 40 anos, não tinha o hábito de leitura, não lia livro, não lia jornal, não tinha o hábito, pessoa que mora em zona rural, assim, e não percebe, e não enxerga de perto, chega nos 60 anos, sem usar óculos, e tem esse problema de catarata. Daí procura o oftalmologista também. Então são 3 fases. A da primeira infância é a professora e percebe, e alerta o pai e a mãe. Aos 40 anos, o próprio pessoa ela começa a ter dificuldade, e aos 60 anos, se ele passou a vida inteira sem perceber e não estava enxergando, aos 60 anos a visão diminui muito a catarata. Ela vai até os 80, 90 anos, né? Daí tem a parte de cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, a pessoa, aos 60 anos, ela pode ter já, né? É o mais comum ter. Mas vem a mesma história, eu acho, né? Vou repetindo a mesma. Não tem o hábito de leitura, não se preocupa com a visão, tal. E ela vai passando, chega aos 70, 80. Quando eu tenho pacientes, eu opero, e não consegue enxergar a mão. Então ela piorou assim, tanto a visão dela, ela me procurar, assim, demorou a vida inteira, sem se preocupar com a visão, entendeu? Então é muito relativo. Eu percebo no meu consultório, as pessoas mais instruídas, as pessoas que têm um pouco de estudo, um simples colegial, por exemplo, não precisa ter faculdade, e nem o hábito de ler um jornal uma vez por mês, assim, um hábito de leitura muito raro, o hábito. Essa pessoa, mesmo sendo simples, mesmo tendo pouco estudo, ela já percebe. Ela já chega com os seus 35 anos, 40 anos, já percebe. Tá? Esses casos extremos, e passa a vida inteira sem ir no oftalmologista, e chega
no estádio desse, né? E não enxergar a própria mão. São casos extremos, na verdade. Pessoas humildes, de zona rural. Essas pessoas que moram na cidade, né? Mesmo sendo humilde, o filho percebe, a mãe Não está conseguindo ler direito, etc. mesmo que não leia muito, mas vai fazer um tricô, costura e já fica, né? Não. Boa. Outro detalhe, falando sobre as doenças, etc e tal, que você pode adquirir com o tempo, a observar quando criança, tipo de olho. Eu tenho um olho claro, eu sou uma pessoa que até às 9 horas da manhã, 10 horas, eu tenho uma dificuldade em abrir o olho, é verdade. A gente que tem um olho claro, você amanhece um dia de sol, o olho ardendo, avermelhado e tudo mais, muita gente já me indicou comprar um colírio qualquer, né? Será que certos tipos de olho precisa de um certo tipo de cuidado melhor? Que tipo de cuidado nós temos que ter com os olhos? Assim como nós mantemos os nossos dentes é igual um carro, né? Tem que estar inteiro, tem que mastigar bem, não pode doer no frio, nem no calor, nem em hora nenhuma, tem que estar branquinhos, bonitinhos. E os seus olhos, será que você esqueceu que você tem olho? Né? Você não tem aquela manutenção, aquele cuidado de passar no médico dos olhos periodicamente para saber se tem alguma coisa de errado. Está sentindo irritação nos olhos. Às vezes eu acredito que eu estou tendo conjuntivite, não é. Está irritado, precisa de colírio. Tem gente que precisa de ter um cuidado com os olhos a vida inteira. Doutor, que tipo de cuidado devemos ter com os nossos olhos no dia a dia, corriqueiro, geral? Seja olhos verdes, azuis, qual cuidado que nós devemos ter para a gente não desgastar os próprios olhos no decorrer do tempo, da vida no geral? Não sei se já perceberam em Lima Tempo, televisões, tal, falam muito do aquecimento global. Não sei se já se fala muito nisso. Aquecimento global, camada de ozônio, não. Isso daí é real, né? Isso daí muita gente sabe, muita gente repete, sempre repete. Com esse aquecimento global, assim, o que acontece? Os raios ultravioletas, eles têm uma penetração no planeta Terra muito intenso. Eu dou de dica, assim, de uma prevenção, mesmo num glaucoma, numa catarata, não, usar óculos escuros, com proteção ultravioleta. Esse é o básico. Então você acordou, dá maior sol, vai lá, põe o óculos e sai da rua. Não fica saindo sem óculos, sem proteção ultravioleta. E dá N doenças do olho, né? A mais comum chama pitirígio, e é uma hernia que cresce para dentro do olho. Ela sai na conjuntiva e vai invadindo o olho. Aí, ó. Isso daí é um dos problemas que pode ocasionar Na superexposição ao sol. Olho, ao sol, etc. Então, hoje em dia, assim, a maior prevenção para a visão é o sol mesmo, os raios ultravioletas, né? Outra prevenção, usar lubrificantes, o ar é muito seco, principalmente em cidades, né? Urbano, né? Prédio. Usar lubrificantes oculares, tem um monte no mercado, várias marcas. Tem conservantes, sem conservantes, tem muita coisa boa por aí, assim. Então, lubrificar o olho, usar óculos escuros, você já vai ter uma boa prevenção da sua visão aí. Olha, gente que usa óculos escuro não é só gente fresco, não. No Brasil tem essa coisa de, o cara fica com cuidadinho com os olhos, etc e tal, porque tá de óculos escuro, etc. É bom para a nossa visão. Então, toma cuidado, cuide bem dos olhos, porque nós temos hoje 20 ou 30 anos, temos um olho perfeito. E será que nos 40 ou 50 vamos enxergar bem? Será que teremos um olho de lobo mau para te ver melhor? Muito cuidado com a visão. Estamos aqui hoje com
Dr. Eduardo Figueiredo, especialista no assunto, nos tirando dúvidas, levando para você aí, nosso espectador, o melhor para que você saiba como. Ah, eu quero fazer um óculos, eu estou sentindo alguma dificuldade. Procure um especialista primeiro. Sai mais barato, que senão o molho vai sair mais caro que o peixe. É sempre assim. Você não vai num especialista, faz um óculos em qualquer lugar, de qualquer jeito, depois você não continua não enxergando do mesmo jeito, e depois você vai ter que passar no especialista do mesmo jeito. Só que quando você passar no especialista de novo, pode ser tarde. Então já comece pelo lado certo. Procure um médico credenciado, um oftalmologista, bonitinho, certinho primeiro. Depois você escolhe se o seu óculos vai ter lente clara, escura, se ele é modelo aviador, se ele é da Ana Hickman, etc e tal. Então, muito cuidado. É a sua visão que está em jogo. Não é o preço do óculos, não é o preço da consulta, nem nada. Porque se for para poder fazer de qualquer jeito, vai na 25 de março e compra um óculos escuro e põe no olho. Assim você não sabe se você está estragando as suas vistas, se você está ficando bonito ou feio na foto. Procure um especialista, não fique de brincadeira com as suas vistas. Porque, não, imagina, né? Você está me vendo. Imagina você perder a sua visão por procurar um lugar que é barato, que não tem um médico, porque o exame de vista é gratuito, é porque é um jeitinho brasileiro. Não vai nessa, porque pode ser uma pegadinha. Continuamos aqui com o Dr. Eduardo Figueiredo, tirando as suas dúvidas aí de casa sobre oftalmologista, sobre oculista, optometrista e outros assuntos relacionados à sua visão, que é muito importante, né? Se você está me vendo é porque é muito importante. Uma das perguntas que trouxemos para o Dr. Eduardo é: como sabemos se nós estamos sendo atendidos realmente por um profissional, por um médico oftalmologista e não um técnico que fabrica óculos ou outros profissionais que estão na área, mas não são autorizados pelo Conselho de Medicina a realmente receitar um óculos grau ou qualquer tipo de cirurgia ou tratamento para visão, porque as pessoas falam de visão como se só existisse óculos, mas existe uma série de outros detalhes que não tem nada a ver com óculos, que são cirurgias, são tratamentos, são remédios e outros assuntos relacionados às nossas vistas, que se você não tiver com um especialista, com um médico especialista no assunto, como saber se nós estamos sendo atendidos por um especialista ou não, doutor Eduardo? O profissional, o médico oftalmologista, ele vê a pessoa, o mundo todo, né? A propedêutica oftalmológica, ela engloba vários, o corpo humano, né? Então a gente, só da maneira de fazer algumas perguntas, a pessoa vem atrás de óculos, a gente perguntar se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta, se tem alguma doença reumatológica. Só dessa conversa, e você tem o chamado, assim, se for o médico, só o médico aborda a paciente, você já percebe. Como eles abordam esses mal profissionais? Eles não têm eles não fazem anamnese, eles já põe no aparelho, já põe o rins, já passa óculos, já é uma coisa meio mecânica, eles não fazem anamnese. Então, só nessa anamnese do médico perguntar e o paciente sente, se ele tem dor no olho. Então, essa é a primeira abordagem. A segunda, na hora de fazer os exames, o que a gente faz? A gente põe no biomicroscópio, um aparelho nosso, vê a estrutura da horda, vê a pressão do olho. Numa segunda etapa, põe no aparelho para fazer óculos. Então, assim, é perceptível a diferença de um do outro. É só ficar atento. É atenção. Sim, no consultório, o médico não perguntou nada para você, não, já começa a fazer exame, já sai com a receita, ou ele é mau médico, ou ele não é médico. Entendeu? Lembrando de um assunto,
Vamos falar isso, tome cuidado, você não está tirando carta de motorista, não é aquele exame que você faz para saber se você enxerga bem o suficiente para dirigir. Pelo que o médico nos passa aqui, o falso médico, ele te faz um exame parecido com aquilo. Olha a tabelinha, tá vendo, não tá vendo, tá bom, não tá bom, já pode ou não pode, vamos fazer óculos ou não. O médico, ele está preocupado com a sua saúde, ele vai fazer perguntas para você referente à sua saúde. Não só os olhos. Você não está enxergando mal só porque seus olhos precisam de um óculos de 3,5 grau. Isso pode ser causado por uma série de outras coisas que, se você estiver passando com um médico, ele vai te consultar e analisar algum histórico seu, alguma coisa desse tipo. Outro assunto que nós abordamos é: tome cuidado com as receitas, né? Temos uma receita aqui, por exemplo, que é um negócio xerocado, né? E tem aqui um carimbo, nem tem um carimbo, algumas nem tem um carimbo. Às vezes tem um carimbo que não é CRM. Só é médico quem tem CRM. Só é advogado quem tem OAB. Só é médico quem tem CRM. Você só está passando com um médico se você realmente está passando com um especialista que tem aqui um nome bonitinho, endereço certinho. Se ele te receitou tudo bonitinho, a gente vai mostrar em off aqui certinho essa imagem para vocês. Se ele tem um endereço fixo, bonitinho, e se ele tem um número de CRM. Por quê? Se der algum pepino, algum problema com seus olhos, você não precisa procurar muita coisa. Vai no Procon e leva esse número. CRM, entrega esse número lá no Procon. O pessoal do Procon sabe aonde achar esse cara. Eles ligam no Conselho Regional de Medicina e falam: eu quero o CRM número tal, quem é o Zé? Esse cara tem endereço fixo, ele é um médico, ele se formou em alguma universidade, ele não está com esse número de graça. E se você tiver dúvida sobre esse número, existe formas de você consultar pela internet e saber, através do Conselho Regional de Medicina, se o número do CRM do sujeito é falso ou não. É um cuidado que você tem que tomar na hora de procurar um especialista que cuida das suas vistas. Então não saia por aí fazendo óculos mais barato, ou o exame de vista é grátis, etc. Tome cuidado com isso. Tem CRM, é médico. Ele perguntou um pouco sobre o que o doutor nos comentou aqui. Ele tem... olha que legal, você precisa... O doutor tem esse ar de médico, ou ele é igual aquele sujeito da carta lá? Olha para aqueles ezinhos de ponta cabeça. Ah, não, tá cego, toma um óculos, tchau. Não dá. Então, vamos tomar cuidado na hora de cuidar da nossa visão. Olha, eu cheguei aqui no doutor, eu falando de olhos e tudo mais, meus olhos estavam super irritados. Enquanto nós conversávamos aqui com o doutor, ele falou: olha, seus olhos estão vermelhos, irritados, etc. Ele deu meia volta e trouxe um colíriozinho e colocou aqui nos meus olhos. Eu já estou me sentindo outra pessoa. Por quê? Porque você está com um especialista, com quem conhece do assunto. Muito cuidado na hora de cuidar da sua visão. E eu quero agradecer o doutor Eduardo Figueiredo, que atende aqui em Jandira, né? Atende em São Paulo também, doutor? São Paulo também. Então, nós vamos estar colocando o contato do doutor Eduardo, sim, porque se você precisa procurar um especialista, você precisa estar num médico bom. Não adianta a gente só falar do médico se nós não falarmos como você achá-lo. E nós estamos aqui no Olhares, aqui na nossa região oeste, para mostrar o que nós temos de melhor aqui na região e aonde você pode encontrar algo bom e com segurança. Toma cuidado com falsos médicos, com falsos oftalmologistas. Olha a palavra difícil de falar, oftalmologista. Quando alguém chegar para você e falar: olha, oculista, exame de vista grátis, tá? Com qual médico eu vou passar? Ah, é com fulano de tal. Cadê o CRM do sujeito? CRM, que vem de Conselho Regional de Medicina. Peça só isso. Se ele gaguejar, blá, 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 dê meia volta. Fala: eu vou ali, que eu vou passar ali, eu já venho. Eu vou pensar direito, eu vou consultar meu pai, minha mãe, minha sogra, minha tia, que é o que a gente faz quando a gente não quer comprar uma coisa que é de fundo duvidoso. Exija o CRM do seu médico, porque é a responsabilidade pela sua visão. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado por tudo aí. E para você do Olhares fica a dica: médico é oftalmologista com CRM, o restante é melhor não arriscar.